No início só havia escuridão. Então, uma grande explosão deu origem a sistemas de tempo, espaço e matéria em expansão constante. Agora veja além do que jamais se imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado Universo. Vênus e Mercúrio. Dois mundos hostis, marcados por destinos opostos. O primeiro é um planeta em fúria, fervilhando com a ação de tórridas forças da natureza. O segundo, uma carcaça planetária bombardeada por milhões de objetos em alta velocidade. Ambos são exemplos de planetas sob condições ambientais extremas. Mercúrio e Vênus, os planetas inferiores. O Universo, Mercúrio e Vênus, os planetas inferiores. Juntamente com Terra e Marte, Mercúrio e Vênus fazem parte do Sistema Solar Inferior. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, planetas mais afastados do Sol, constituem os corpos gasosos do Sistema Solar Superior. Por 4 bilhões de anos, os planetas inferiores acumularam fragmentos interestelares, tornando-se corpos rochosos. Why do we study planets? Why do we study astronomy at all? We someday need to go beyond the planet Earth if we expect to survive as a species for a very long time. And we need to know what's out there and what the nature of the universe is. We're studying worlds where things are exotic, but the basic processes of physics and chemistry at work are really the same that we see here on Earth. Milhões de quilômetros nos separam desses planetas rochosos, mas uma observação detalhada de Vênus e Mercúrio revela um passado comum. We can go to Mercury and Venus and really look at these as places, as worlds, with their own histories, and then contextualize our own planet's history. Vênus é o sexto maior planeta do Sistema Solar. Quando passa perto da Terra, sua distância é de 42 milhões de quilômetros. Um ano em Vênus dura 225 dias terrestres. Uma pessoa que pesa 68 quilos na Terra pesaria 61 em Vênus. Quando os antigos romanos olharam para os céus, foram cativados pela imponente presença de Vênus e batizaram o planeta em homenagem à sua deusa do amor e da beleza. It's such a beautiful presence in the sky. It seems obvious the connection there. Por muito tempo, Vênus foi chamado de planeta irmão da Terra, graças às semelhanças de composição, gravidade, densidade e tamanho. Venus and Earth are almost twins in a lot of ways. They're almost the same size. Venus is slightly smaller than Earth. So if Earth was a regulation basketball, Venus is a soccer ball, slightly smaller. And Venus is the closest planet to Earth. So for a long time, it was thought of literally as a twin planet. Durante décadas, os cientistas imaginaram que esse planeta gêmeo, assim como a Terra, possuía oceanos, florestas exuberantes e um clima que permitisse a existência de vida inteligente. Before the space age, people thought it might be very Earth-like on Venus. But the paradox is when we actually got to Venus and started exploring it, the conditions there are so different. Vênus não era exatamente um gêmeo excêntrico da Terra, e sim um irmão infernal. So here you have two very similar planets in their sort of bulk properties, but they've evolved to such different states, and that creates an interesting problem in understanding planetary evolution, a sort of controlled experiment. Take these two similar planets and let them go for 4 billion years, and then why do they end up so different? Primeiro, algumas diferenças básicas. Vênus tem sofrido impactos violentos de meteoros. Cientistas acreditam que um desses impactos foi tão forte que reverteu a rotação do planeta. Venus has a very slow rotation, and it has what we call a retrograde rotation. So it spins backwards compared to the direction of spin of all the other planets.
Por causa da rotação retrógrada, em Vênus o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Além disso, os dias venusianos são longos. O tempo entre um pôr do Sol e outro equivale a 8 meses terrestres. Mas não é o padrão orbital, nem os dias longos que tornam Vênus inabitável, e sim seu clima infernal. A temperatura na superfície chega a 480 graus centígrados, tornando Vênus o planeta mais quente do sistema solar. Visitantes não conseguiriam permanecer no planeta por muito tempo. It would take a matter of seconds, maybe 1 second before they were gone, roasted to death. If you're an astronaut sitting on Venus without a spacesuit, then your skin's going to crisp up. You're going to cook just like a turkey in an oven, except much faster even. O calor implacável é causado pelo chamado efeito estufa, o mesmo processo que mantém o clima na Terra sob controle e propício à existência de vida. Observando Vênus de perto, podemos entender como estas características em comum podem permitir a vida ou provocar a morte. A temperatura do nosso planeta está subindo. E ao estudar Vênus, cientistas descobriram a possível causa desse processo. Global warming is a result of greenhouse gases that are growing and growing and growing, and therefore we're getting hotter and hotter. When we looked at Venus, we said, aha, here it is actually happening. Na década de 90, após o lançamento da sonda Magalhães, cientistas planetários passaram a observar Vênus para entender como as condições terrestres podem piorar. Space exploration has told us a lot about the Earth and the environment it's in. And in fact, the greenhouse effect that everybody's talking about with global warming was actually discovered on Venus. O que foi descoberto em Vênus fez os cientistas perceberem como é frágil o efeito estufa terrestre. Venus didn't always used to be this hot. We think that early in its history it was more Earth-like on the surface and it lost its oceans due to what we call a runaway greenhouse effect. So Venus is an example that certainly that global change can happen on a planet, and it's sort of a worst-case scenario. We don't have to turn Earth into Venus before we're in trouble. We just have to move a little bit in that direction. And we are moving in that direction. But the real value of studying Venus, it allows us to test our climate models. Utilizando modelos climáticos computadorizados, os cientistas puderam calcular o aumento da temperatura terrestre com base na quantidade de gases de efeito estufa em Vênus. Mas como o efeito estufa funciona em Vênus, tornando o planeta tão quente? Esta é a Biosfera 2. Localizada no pé da montanha de Santa Catalina, no Arizona, ela foi construída por um grupo de pesquisadores para explorar a ideia de colonização espacial. É a maior estufa do planeta. Biosphere is a perfect example of a greenhouse because it's a big building with glass panes that let the sun in, and the air is really hot in here. Os raios solares que entram pelos painéis de vidro aumentam a temperatura dentro da estufa. The air heats up, but then the air cannot escape, cannot move vertically into the atmosphere because of the walls. Os painéis retêm o calor, aquecendo a estrutura e propiciando um clima favorável para várias plantas. Em Vênus, os gases de efeito estufa não retêm totalmente o calor do Sol, mas diminuem a velocidade com que ele escapa. The greenhouse effect on any planet is a situation where the surface temperature becomes hotter because of gases in the atmosphere that trap the heat while letting in the sunlight. Os mesmos gases de efeito estufa que são fatais em Vênus são essenciais para a vida na Terra. Without the greenhouse effect, the average temperature would be far below freezing, the oceans would be totally or almost totally frozen, and it's not even clear if life would exist on the Earth. We talked about how hot it was, but why is it so hot?
The answer has to do with the atmospheric composition. It's almost all carbon dioxide there. O dióxido de carbono, ou CO2, constitui 95% da atmosfera venusiana. E o grande volume desse gás retém mais calor. That's going to give you a strong greenhouse effect, and that's going to make it really hot. And that's why it's so hot on Venus. It's an extreme example of global warming. Em Vênus, os vulcões são a fonte natural de CO2 e outros gases. O químico atmosférico Jeff Sutton estuda esse processo na Terra observando o vulcão Kilauea, no Havaí. Nas profundezas da Terra, compostos atômicos entram em erupção durante a atividade vulcânica, formando CO2. O gás é liberado a partir da pressão criada pelo calor de rochas fundidas, ou magma. It rises towards the surface and reaches the summit magma storage complex. The pressure is decreased on the magma. And the effect of that is to allow gases that are trapped under the very high pressure to be released and bubble out. A superfície venusiana teria rachaduras similares a estas chaminés vulcânicas, por onde os gases escapariam para a atmosfera. Somewhere between 8,000 and 30,000 metric tons of carbon dioxide boil out of the magma chamber each day. And it amounts to something on the order of 3.5 to 5 million tons per year. Isso é liberado por apenas um vulcão terrestre. Vênus tem mais vulcões ativos, o que significa maior produção de gases. So all the CO2 just builds up in the atmosphere on Venus, which just makes it hotter and hotter. Mas o calor de 480 graus centígrados não é a única característica infernal do nosso planeta irmão. 48 quilômetros acima da ardente superfície de Vênus, o calor é tanto que 480 graus parecem uma frente fria. É um caos elétrico, onde choques podem atingir 28 mil graus centígrados em uma fração de segundo. Cada faísca contém 100 milhões de volts de eletricidade. Em Vênus e na Terra, os relâmpagos ocorrem quando descargas elétricas armazenam energia suficiente para liberar uma faísca. Mears Oppenheim ensina física planetária na Universidade de Boston. Pesquisadores como ele colocam a teoria em prática no Museu de Ciência de Boston. Na exibição do simulador de relâmpagos, redomas de 9 metros de altura mostram como um relâmpago é gerado em Vênus. Então chega a hora do show. So look at this. We're generating so many millions of volts on these domes that voltage has to escape. And it's actually ripping molecules in the air apart. Assim como ocorre nas nuvens venusianas, o ar nas redomas movimenta a distribuição elétrica de pequenas moléculas atômicas. So the ripped molecules make that light as they reassemble themselves, and that's what a lightning bolt is. Partículas cósmicas geradas pela explosão de estrelas distantes estimulam a formação dos relâmpagos. Ao atingirem a atmosfera, elas geram um clarão. These are particles that come from way out in the universe into the atmosphere and cause a shower of charged particles. And on Venus, you'd probably have real lightning to the extreme extent, that contain enormous amounts of energy and go for miles and miles. Os relâmpagos atingem a Terra mais de 3 bilhões e 100 milhões de vezes por ano. Em Vênus, os relâmpagos nunca chegam a atingir o solo. A pressão atmosférica é 90 vezes maior que a da Terra, graças à alta densidade criada pelos gases atmosféricos. Isso impede os relâmpagos venusianos de atingirem o chão. Em vez disso, eles ficam presos nas nuvens. There's just
too much resistance in that very thick air for